Boa noite. Hoje é domingo, 26 de abril de 2020. Eu sou o Hugo Dumont, colaborador do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Estamos transmitindo online pelo Instagram e Facebook. E, atendendo esse convite carinhoso dos nossos amigos aí, voltamos neste domingo para que possamos falar do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos realizar a nossa prece inicial. Se vocês quiserem nos acompanhar em casa, podem também elevar os seus pensamentos. Elevando nossos pensamentos a partir de agora. Mestre amado Jesus, nos reunimos aqui hoje em Teu nome, Senhor, para poder aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, aprendendo assim os Teus ensinamentos valiosos para colocá-los em prática no dia a dia, para sermos mais caridosos com os nossos irmãos e para também dar continuidade às obras Tuas, Senhor. Para o desenvolvimento do trabalho desta noite, pedimos o Teu amparo amigo, por meio dos Seus bondosos ministros que aqui se encontram conosco, para que possamos desempenhar essa atividade com a melhor maestria, confiando no Teu amparo hoje e sempre, e sabendo que o Senhor não nos deixará. Pedimos permissão para iniciar o trabalho. Que assim seja. Amém. Então, meus amigos, nós temos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo uma parábola, uma passagem em que fala-se de que um pai de família, Jesus está dando um ensinamento, um pai de família sai de sua casa, ele tem uma vinha, ele sai de sua casa na primeira hora do dia e sai com a intenção de fazer a contratação, de angariar trabalhadores para a sua vinha. E ele pagaria um denário a cada um destes pelo serviço desempenhado. Então ele sai na primeira hora, encontra alguns servidores e diz assim: vocês querem trabalhar? Eles dizem: queremos. O que o senhor nos oferece? Um denário por dia. Então, pode ir trabalhar então. E eles vão. Ele sai na terceira hora, sai na nona hora também e, efetivamente, vai chamando esses trabalhadores para executar suas atividades dentro da vinha. E com o passar do tempo, ele traz mais trabalhadores e, no cair da tarde, ele está lá cuidando dos seus negócios. Ele chama todos os trabalhadores para realizar o pagamento. E vão se aproximando, então, os trabalhadores e ele paga o denário para cada um. Alguns deles questionam, dizendo o seguinte: assim, mas por que o senhor, que nos contratou à primeira hora, está pagando, dando o mesmo pagamento para aqueles que executaram seus labores à última hora? E aí ele responde o seguinte, ele fala assim: olha, eu não te causei dano algum. Você não convencionou comigo receber o denário pelo dia? Então está aqui o seu pagamento. Não é, então, lícito fazer o que eu quero a partir disso? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. E quando nós lemos essa passagem, ela fica um pouco confusa, porque nós falamos assim, mas peraí, tem duas coisas para a gente poder entender aqui. A primeira é que trata-se de um ciclo de trabalhos. Porque teve gente que foi chamada primeiramente, teve gente que foi chamada numa segunda leva, tem gente que foi chamada numa terceira e tem aqueles que são os últimos. E todo mundo recebeu o mesmo pagamento. E quando foi receber o mesmo pagamento, alguns reclamaram. E essa
questão, então, nos leva a duas situações. Um é o ciclo dos trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Quem são os primeiros? Quem são os últimos? E o segundo questionamento é a qualidade desses trabalhadores, porque teve gente que estava reclamando do que recebeu. Então, para a gente poder compreender essa parábola, a gente tem que fazer uma retrospectiva de natureza histórica, sistemática, inclusive, dentro das bases do Espiritismo e dos acontecimentos de fato da história mesmo, para que nós possamos compreender de forma melhor essa passagem, certo? Então, Jesus, quando ele fala aos seus discípulos, a gente percebe que ele gostava muito de falar por meio de símbolos, de parábolas. E quando ele se referia aos trabalhadores da primeira hora, aqueles que foram chamados primeiramente, ele estava se referindo a Moisés, aos profetas, certo? E, em seguida, aos apóstolos, aos homens também da filosofia que trouxeram os conhecimentos, abrindo também como precursores da própria palavra do Cristo e, posteriormente, o Espiritismo, certo? Então, é interessante, porque quando a gente faz uma retrospectiva, nós vemos que antes da chegada da primeira revelação, antes de Moisés trazer os 10 mandamentos, nós tínhamos uma miríade de crenças e também de deuses. Esses deuses, eles representavam as atividades do homem, os fenômenos da natureza, a fertilidade, o sol, dentre outras coisas mais. Então, com o advento da vinda de Moisés, ele traz o que nós chamamos da primeira revelação. Traz, assim, o que a gente chama de lei da justiça. Então, ele traz os mandamentos. Não matarás, não vai roubar, não vai cometer adultério. É uma primeira noção de justiça segundo as questões divinas. E ele revela também a existência de um Deus único. Então, ele unifica. Não existe uma miríade de deuses, mas um Deus único, um Senhor soberano. E ele promulga também algumas leis baseadas na verdadeira fé. É o que Allan Kardec nos diz aí também. E é interessante nós vermos essa retrospectiva, porque quando nós olhamos a lei dos 10 mandamentos, parece que ele fala como fosse com crianças. Ele fala, não fará isso, não faz aquilo, não pode, é tudo negativo, direto. Então dá para a gente perceber que os espíritos daquele momento, que estão trabalhando naquela primeira hora, são espíritos que encontram um público, por assim dizer, infantil, espiritualmente falando. Então Moisés está dando ensinamentos de natureza das leis de justiça, das leis de Deus, a espíritos que estão espiritualmente falando numa infância, certo? Então esses são os trabalhadores da primeira hora, os profetas que vieram, certo? E logo após essa primeira revelação, lá no ano de 428 a 427, antes da vinda do Cristo, eu estava falando de Moisés, da primeira revelação, 3.600 anos atrás. Então, trabalhadores da primeira hora. Antes da vinda do Cristo, nós temos o advento aí de Platão e Sócrates. Sócrates fala assim, eu só faço o que meu daimon ordena. Eu só faço o que meu bom gênio me comanda. Eu só sigo os conselhos dele. E aí ensina as virtudes e que existe também uma continuidade da vida. Platão fala nisso na obra A República. Platão fala mais também, é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualifica de má, se dela provém o mal. Qualifica de boa, quando se dá origem ao bem. Quando nós olhamos essa passagem de Platão, parece que nós estamos ouvindo a palavra do Cristo. Então ele, Sócrates, são predecessores das ideias cristãs. Então são trabalhadores da primeira hora também.
São ciclos de trabalhadores que vêm para poder construir a obra do Senhor. E essas anotações, elas são interessantes, porque logo após isso nós temos o advento do Cristo. Então, lá no ano 0, Jesus vem. E ele vem e diz assim: eu não vim derrogar a lei anterior. Eu não vim destruir o que Moisés já construiu. Eu vim dar continuidade, mas eu vim para falar um pouquinho mais. Então, Moisés traz a lei da justiça, a unificação do pensamento de um Deus único, e Jesus então traz a lei também do amor e da caridade. E ele acrescenta revelações da vida futura durante a conversa com Nicodemos. Acrescenta também sobre as penas e recompensas, ou seja, ele faz uma promessa. Então, de acordo com o que você se conduz na terra, você tem aquilo que te aguarda, segundo as suas obras. Então, ele fala novamente de uma lei de justiça, uma lei de amor. Então, antes era um Deus mais punitivo, um Deus mais, como se diz, proibitivo. E com Jesus nós temos então uma abertura, uma ampliação desse conceito. Certo? Ele é um Deus que é misericordioso, Ele é Pai e Ele está sempre cuidando de nós. Segundo aquilo que nós fazemos, também nós respondemos. Então, Ele amplia os conceitos. Certo? E é muito interessante porque Ele fala assim, é um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia, que perdoa o pecador arrependido, a cada um segundo sua obra. Então, a partir da vinda de Jesus, nós temos ampliação das leis. E aí ele faz uma promessa. Quando ele está sentado lá com Nicodemos, Nicodemos vem ter uma palestra com ele, conversar com ele. E aí ele fala assim, olha, para alcançar o reino dos céus, tem que renascer da água e do Espírito. Ele se referia a um princípio material, a água. E, a partir disso, Nicodemos falou assim, mas como é que pode, então, ter que renascer da água e do Espírito? Como é que pode um homem velho, então, retornar à barriga de sua mãe? Ele está falando de um princípio reencarnacionista naquele momento. E ele fala que é necessário que o Espírito se renove, ou seja, se renove espiritualmente, e que também se renove por meio das encarnações. Só que aí ele fala assim, o Nicodemos ele fala assim, olha, parece que eu não estou entendendo muito bem. Ele fala, não, tudo bem, eu estou te falando das coisas aqui da terra, do céu, você não está entendendo, não tem problema, eu vou mandar um consolador lá na frente. Ele faz uma promessa, eu vou mandar um consolador que vai vir, vai falar sem amarras para você, vai explicar todas essas coisas. Então ele está se referindo ao Espiritismo. E aí, de fato, lá no século das luzes, lá por volta de 1856, nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, nós tínhamos a lei da justiça com Moisés, temos depois a lei do amor, da caridade, ampliação desses conceitos espirituais, e agora nós temos o Espiritismo, que explica todas essas leis e fundamenta o universo também em leis de ação e reação, da igualdade, da caridade, do amor, etc. Então, longe de negar o Evangelho, o Espiritismo ele vem dar uma continuidade dentro das bases do que o Cristo nos ensinou. Ele vem ampliar os conceitos de tudo que está dentro das leis da natureza. E é aí que nós chegamos na seguinte questão. Entendendo esses ciclos das revelações, nós conseguimos compreender também quais são os ciclos de trabalhadores. Então, nós tivemos trabalhadores da primeira hora, junto lá com Moisés, dentro de uma infância espiritual, daqueles seres ali que estão ali aprendendo um Deus único. Depois nós temos, eu diria, uma adolescência espiritual em que eu passo a entender conceitos mais ampliados sobre o amor, a caridade, e depois eu tenho a maturidade. Eu diria, a fase adulta, espiritualmente falando, de todo o orbe terrestre. Porque o Espiritismo nos dá ensinamentos com os quais nós temos um guia, um como fazer
para poder ser feliz, alcançando e cumprindo as leis da natureza, as leis de Deus. Então, a partir disso, nós conseguimos compreender a parábola dos trabalhadores da última hora, de modo que nós entendemos os ciclos das revelações e aí nós entramos numa segunda indagação. Porque lá, naquela parábola de que nós falamos no início, algumas pessoas reclamaram, alguns trabalhadores reclamaram do pagamento. Então nós temos a qualidade desses trabalhadores. E é interessante porque o significado do obreiro do Senhor é exatamente isso. Também é denominado trabalhador de última hora. É um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor, sem nada pedir em troca. Então, Cristo nos ensina de que fora desta caridade, fora da lei do amor, não tem uma salvação. Ou seja, esse é o caminho que eu devo seguir para poder obter a felicidade plena. E no final do capítulo, lá desta parábola, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma referência também à parábola do festim das bodas. Nós vamos tratar dela já já. Mas é interessante porque eu quero tratar um outro assunto que nos vem à cabeça com essas afirmações dos trabalhadores da última hora. Então quer dizer que os trabalhadores da última hora são os espíritas. Dentro da sistemática que nós acabamos de entender, dos trabalhadores lá da época de Moisés, da época de Jesus e agora com o advento do Espiritismo, que tem uma ampliação dos conhecimentos e uma fé racional, ou seja, que deve ser baseada dentro dos efeitos da razão. Então, os espíritas são os trabalhadores da última hora. E por que nós falamos em última hora? É interessante esse conceito, porque lá no livro A Gênese, o Allan Kardec vai trabalhar um pouco disso também. Então, por que a gente fala, por que fala última hora? Será que tem algum ciclo sendo encerrado? Dentro novamente voltando no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então eu estou dentro de um novo ciclo de transformação. Para cada revelação eu tenho um ciclo, certo? Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Nos remete mais uma vez à parábola dos trabalhadores da vinha, em que alguns deles reclamam do que lhes foi pago. Então essa é a essência que se quer ensinar, de que existem ciclos dentro das revelações, existem ciclos dos trabalhos do Criador e de que os trabalhadores que serão exaltados efetivamente são aqueles que têm a caridade como uma primeira mão de suas atividades. Elas não pedem nada mais. Então, a gente trabalha também uma questão assim, trabalhadores da última hora, então. Lá no Gênesis fala assim: sinais dos tempos. São chegados tempos em que, marcados por Deus, que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender, então, essas palavras proféticas? Certo? Tem a ver com os trabalhadores da última hora. Ele está fazendo uma profecia, certo? E, então, para os incrédulos, isso não tem importância alguma. Para a maioria das pessoas que creem em alguma coisa, alguns apresentam alguns caracteres míticos ou místicos e de questões sobrenaturais no entendimento, então, dessas prenunciações, o que subverteria as leis da natureza. Então, Allan Kardec, muito curiosamente, ele fala assim: são igualmente errôneas essas interpretações sobre as atividades dos tempos, dos ciclos que passam aqui. A primeira porque envolve a negação da providência. Então, quem não acredita em mudança alguma, para ele, quem não acredita em nenhuma mudança de ciclo, não faz diferença. E a segunda, as palavras não anunciam uma perturbação das leis, certo? Mas o cumprimento delas. Então, quando nós entendemos os trabalhadores da última hora, vendo o cenário mundial como está,
vendo também todas as atividades, certo, que nós temos desenvolvido frente ao combate aí dessa pandemia mundial, nós entendemos que essas atividades, esses abalos de natureza social, de natureza física que estão acontecendo agora no mundo, são parte desses movimentos de mudança. São parte desse movimento de renovação da humanidade, em que nós, trabalhadores da última hora, devemos nos engajar para poder auxiliar, socorrer, para trabalhar dentro da obra do Senhor que nos convocou há muitos 1000 anos atrás. Certo? E nós temos que deixar claro que a humanidade, nesse momento atual, ela está dispondo de incontestáveis progressos. Nós temos os resultados que jamais foram vistos. Então, há poucos anos atrás, nós não tínhamos os celulares com os quais estamos fazendo essa live, certo? No ano de 98, tivemos o advento da internet. 2002, o telefone celular. 2008, surgiu o smartphone. 5 anos atrás, o WhatsApp, e aí todos nós passamos a utilizar irrestritamente. Então nós temos muitos avanços tecnológicos. Eles são ferramentas ótimas para que nós possamos nos comunicar, nos aproximar daqueles que estão mais longe de nós, para que os nossos corações sejam confortados nessas comunicações. Mas nós temos que nos lembrar que a única coisa que nós ainda não evoluímos foi na caridade, na fraternidade, na solidariedade, tudo que nos assegura o bem-estar moral. Então é nesse sentido que os trabalhadores da última hora devem ser engajados dentro do trabalho, da modificação de si mesmos para uma modificação exterior e que o mundo também possa modificar-se de natureza coletiva. Dentro ainda do tema trabalhadores da última hora, fazendo a remissão da qual o próprio Evangelho nos indica, nós temos a parábola, como eu havia falado, do festim das bodas. E na parábola do festim das bodas, diz assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: eu tenho meu jantar preparado, meus bois e cevados já mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fizeram caso de ir. Foram cada um para o seu campo, cada um para o seu lado. E tendo notícia disso, o rei ficou chateado, encolerizou-se e enviou o exército destruindo os homicidas e incendiando as cidades daqueles que haviam escravizado e ultrajado os seus servos. E aí ele diz mais uma vez para os servos: olha, as bodas então já estão preparadas, mas os convidados que eu havia chamado não eram dignos. Então, pode ir, sai aos caminhos e pode chamar quem tiver por aí. Então ele faz um chamamento geral. Os servos saíram, foram juntando todas as pessoas e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Disse então o rei aos servos, ou melhor, viu um homem que não estava trajado com a veste nupcial para as bodas. E ele disse assim: por que entraste aqui sem a veste nupcial? E aí essa pessoa emudeceu. Então ele disse aos servos assim: amarra os pés e as mãos, levem eles e lancem às trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Nós temos uma série de interpretações aqui dentro que tem total correlação com os trabalhadores da última hora. Certo? Quem que é o rei? O rei é Deus. Quem é o filho do qual ele está fazendo as bodas, a festa? Jesus. E os servos que ele envia para poder convocar essas pessoas ao trabalho, à festa, são os seus emissários, são os espíritos bondosos, certo? E quando ele fala sobre o ultraje, o homicídio, quando ele se refere àqueles convidados que acabaram
escravizando e até ultrajando os seus servos, ele está falando dos espíritos que são maldosos, que são desviados e que cometem crimes e atentados graves. A veste nupcial, quando ele se refere à veste nupcial, ele está falando dos falsos profetas. Está falando daqueles que enganam aos outros com a máscara exterior. Então, nós temos aqui a essência de duas lições, basicamente dentro dessa parábola. A primeira é a destinação do homem à suprema felicidade. Porque para participar da festa, para participar da boda, você tem que estar digno. Você tem que trabalhar, se envolver, se engajar, deixar as suas imperfeições morais para trás. Então, nós vemos isso porque ele faz o chamado e as pessoas não querem vir. Isso não tem acontecido hoje. Quantas pessoas em desalento, quantas pessoas com problemas diversos que nós vemos por aí. E por conta de uma incompreensão de natureza própria, uma incompreensão, uma falta de autocompreensão, não conseguem identificar os próprios erros, não conseguem identificar os seus problemas e procurar ajudar o próximo para ajudar a si mesmo. Certo? E aí nós temos uma segunda essência, que é a condição para a perfeição espiritual, que é a que eu acabo de falar, para alcançar o reino dos céus. Então, eu faço um comentário de que está descrito que pela FEB, certo? Os espíritos que são os convidados, que vêm participar da boda, aprendem com esforço e perseverança a humildade, pondo em prática a lei do amor, da justiça e da caridade. Compreendem assim a convivência do amor e com as pessoas que seguem esses princípios, fazendo a benevolência para com todos, indulgência com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Está em Mateus, capítulo 7. Então, meus caros amigos, nós, os espíritas cristãos, temos esse chamado para poder atuar dentro da seara do Senhor. Tem um campo vasto, enorme, nesse exato momento, no mundo todo, para que nós possamos trabalhar. Trabalhar auxiliando, trabalhar dentro das casas espíritas, nas atividades de caridade, dentro dos grupos de estudo. Podemos trabalhar onde quisermos. Não tenho tempo para poder ir trabalhar desse jeito. Então, trabalhe a si mesmo, corrigindo as suas próprias imperfeições, tendo mais paciência com o próximo, porque nós somos os trabalhadores da última hora. E é interessante porque eu quero ler essa passagem aqui sobre os convidados do festim de bodas. Na parábola, o chamamento para alcançar o reino dos céus foi dirigido primeiramente a um grupo de convidados que já demonstravam possuir condições de natureza intelectual e moral para alcançar o patamar evolutivo. Então, lá atrás, quando nós fazemos aquela remissão de natureza histórica das atividades religiosas e das revelações, nós entendemos então que o homem vem dentro de uma construção de natureza espiritual, de uma compreensão dessa natureza espiritual, desde as primeiras revelações. Então, agora, alcançado o cume dessas revelações, baseados na razão, baseados na lei do amor e da caridade, é que nós podemos nos engajar com essas atividades e participar desse grande chamado que Jesus nos fez há mais de 2000 anos. O Cristo, ou melhor, o Espírito da Verdade, dá uma comunicação no ano de 1862, falando o seguinte:
Deus procede neste momento ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Então não basta que eu me envolva de forma superficial. Tem que me envolver de forma efetiva. Tem que trabalhar. Trabalhar com engajamento, com devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante das tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis da grande obra de regeneração por meio do Espiritismo. Então nós entramos num conceito da finalidade do Espiritismo. Nele residem a resolução de todos os problemas de natureza social, de natureza regenerativa da sociedade, porque trabalha por meio da caridade. Fora da caridade não tem salvação. E é aí que se cumprem as palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então essa é uma comunicação do Espírito da Verdade, em 1862, em Paris. Meus amigos, finalizando o nosso encontro de hoje, essa é uma passagem muito curta do Evangelho, mas que nós podemos extrair o grau de responsabilidades que nós, espíritas, temos com as atividades cristãs. E hoje, não por coincidência, nós recebemos uma mensagem de um livro que fala sobre a convivência com o Chico Xavier. E o livro chama-se Encontros com Chico Xavier. E ele diz o seguinte: eles estavam lá numa sexta-feira, no período de reforma na comunhão espírita cristã, e onde eles estavam num local provisório onde eles realizavam as atividades de reunião pública. E aí o grupo estava conversando de forma muito descontraída, todo mundo espírita ali, muito feliz, junto. E aí um deles comentava alegre bem assim, que a vida espiritual para os espíritos deve ser uma beleza. Ainda mais para nós, né, que conhecemos antecipadamente tudo que acontece através dos livros, tem tanta coisa levada e revelada pelos espíritos, afiançava então um dos interlocutores. Aí Chico Xavier, compassivo, calado, olha para eles com atenção e fala assim: eu jamais vi em toda a minha vida um espírita desencarnado que me dissesse estar contente por ter morrido. Todos lamentam e muito por não terem feito o que podiam enquanto estavam encarnados. Então, olha o grau de responsabilidade que nós temos diante de uma doutrina que revela tudo para nós, revela todas as leis, revela os modos com os quais nós devemos nos comportar, como nós podemos nos conhecer para poder melhorar a nós mesmos e que tudo que nós fazemos aqui tem uma consequência segundo a nossa própria conduta. Então, fica aqui a nossa explanação de hoje sobre a nossa responsabilidade, sobre os trabalhadores de última hora, que somos nós, e também um convite aí novamente ao engajamento nosso com as atividades do Cristo. Eu espero que todos nós possamos ficar bem, tenhamos uma boa semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado.